Olá, pessoal. Sejam novamente bem-vindos ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, que vem apresentando a série Aspectos Morais na Revista Espírita, que tem como objetivo comentar, analisar, trazer referências de artigos de cunho moral das revistas espíritas publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. Hoje abordaremos o artigo Estado Social da Mulher, que está na Revista Espírita de dezembro de 1865. Este artigo é a mensagem de um espírito que faz um recorte social da posição da mulher no século XIX. E, aproveitando, também faremos outros recortes da posição e função da mulher na história da humanidade. Né? E comigo, meus queridos amigos, Henrique Miranda e Sônia Hoffman. Olá, Sônia. Olá, Eduardo. Olá, Henrique. Olá a todos os nossos amigos que estão nos assistindo. É um prazer, uma satisfação nós estarmos aqui novamente conversando com vocês, trabalhando justamente sobre esses artigos da Revista Espírita que trazem uma diversidade de temas, uma diversidade de assuntos e de temáticas que nós podemos ir trabalhando e que vai nos mostrando o quanto Allan Kardec estava preocupado em trabalhar nos vários sentidos do desenvolvimento humano, abordando as questões da mulher, abordando outras questões também, que é tão importante, que é tão interessante e que é tão necessário nós termos esses conhecimentos e solidificarmos em nós tantos esclarecimentos e fortalecer também os nossos entendimentos morais e intelectuais acerca de vários temas. Então, vamos lá, senhor Henrique. Tudo com o senhor. Boa tarde. Eu gostei do tratamento, senhor. Muito boa, muito bem. Não, pois é, agora tem que tratar vocês de senhores também, né? Vai ficar... Senhor Henrique. Bem-vindos todos. Não, desculpe, não é senhor, é monsieur. Então tá. Bem-vindos todos ao nosso estudo da Revista Espírita. Eu espero que todos estejam mergulhados nos artigos da Revista Espírita. Se você não está ainda, olha, dá tempo. Você pode baixar lá no site da FEB, coloquei aqui, ó. Você pode até tirar uma foto, pode printar para depois ver com calma. E no canal da FEB, lá no site da FEB, você pode baixar a Revista Espírita gratuitamente. Mas, se você pode adquirir os exemplares, vale muito a pena para que você possa, aí no seu centro espírita, para que, ao mesmo, né, junto à sua família, ou você mesmo, ler esses artigos que vão trazer para você uma cultura imensa, vão trazer para você o que a gente chama de chão da doutrina espírita. Por quê? O Kardec ele vai publicando muitos artigos que serão colocados depois nos livros da codificação. Então, é muito gostoso a gente ir descobrindo esses artigos ao longo da leitura, e eu digo a vocês, vocês vão passar horas maravilhosas, porque são artigos muito instrutivos. E nós vamos falar hoje, olha, de um caso de defesa da mulher no século XIX. Né? Na França do século XIX, um espírito falando sobre a mulher e o papel social dela na sociedade. Estou sendo redundante. Mas vamos deixar a Sônia começar por causa, né, de toda a afetividade com o tema, né, Sônia? Mas olha só porque nós estamos trabalhando com um tema mulher, porque se não fosse esse, eles não iriam deixar eu participar. Muito bem, olha... Mas é muito difícil. Não, é até interessante essa discussão preliminar,
Porque eu vejo como é difícil, né? A gente, não, vamos ser cavalheiros e dar a palavra para a única mulher presente. Mas É, mesmo assim, às vezes, fica um tanto ofensivo, porque a mulher, ela, ora, os direitos são iguais. Então, é muito delicada essa questão, e a gente vai ver ao longo do estudo que nós vamos fazer aqui hoje, do Estado Social da Mulher, como o assunto, até hoje, ele não está sendo devidamente tratado pela sociedade, visto toda a violência que nós temos contra a mulher e que estampa aí todos os jornais, está nos noticiários que nós acompanhamos, né, Sônia? exatamente. E esse espírito Berluz, ele vinha trabalhando justamente da grande preocupação, mesmo desde quando ele estava encarnado e depois que também ele desencarnou, ele continuava com essas questões. Mas claro que muitas vezes ele ficou muito ali naquela, ele sonhava, ele pensava, ele tinha muitos pensamentos em relação a tudo isso. Mas nós percebemos que muitas vezes isso ficava muito no campo do pensamento e não no campo da atitude. Bem, ah, ah, ele, assim como ele, muitos outros homens também reconheciam a capacidade de muitas mulheres, mas aquilo tudo ficava muito naquela questão de ficar somente pensando, mas na hora de valorizar, na hora de dar uma credibilidade, ao contrário, havia sim uma sociedade que onerava e sobrecarregava a mulher e que muitas vezes rotulava a mulher ou como sendo aquela mulher fútil ou como sendo aquela mulher operária, a que não tinha nenhum, que era completamente ignorante. Né? Então, Mas, Sônia, havia sem essa justificar. Sim. polarização. Oi? Não, não, continue, por favor. Então, havia muito dessa polarização, e é claro que muitas mulheres foram, ao longo da história, elas foram demonstrando que elas não estavam situadas nem somente naquele espaço da futilidade e nem somente naquele espaço da ignorância, mas foram pouquíssimas as mulheres que, ao longo da história, fizeram isto. Porque a grande massa, a grande quantidade de mulheres estava localizada justamente nesses espaços. E só bem mais recentemente é que nós vamos ter toda uma movimentação nas sociedades orientais e ocidentais em relação a esses direitos e a esses deveres, e especialmente aos direitos femininos, aos direitos da mulher. Eu diria até mais ocidental que oriental, Sônia, porque Exato, nós temos é mais ainda, ocidental do que oriental, não é nós mais. temos verdadeiras barbáries ainda no que se refere ao tratamento da mulher em alguns países do Oriente Médio, da China em alguns locais. Agora, eu queria só fazer uma rápida busca não, uma rápida é, é, viagem, vamos dizer assim, da história, porque aí você até falou da dificuldade em que o Baluzzi tem, que é o autor desse artigo da parte espiritual. O Baluzzi, ele tem muitas dificuldades, ele sonha, porque a dificuldade, gente, é de milhares de anos. Se nós pegarmos, fizermos um corte rápido na história, né, vamos pegar um pouco antes de Jesus, na Grécia Antiga, que todo mundo tem uma ideia por causa dos filósofos. Na Grécia Antiga, a mulher nem recenseada era, a mulher não era contada, a mulher valia menos que um escravo. Na Roma Antiga, a mulher vai ter algum destaque se ela pertencer à sociedade. E aí nós temos já a valorização pelo nome. Então, com quem ela poderia casar, de quem ela era filha, ela poderia ter algum destaque social. Mesmo assim, ela não era considerada como uma cidadã de fato. Aí nós vamos ver nesta época quem? Jesus dirigindo a palavra à mulher e
valorizando a mulher, colocando-a como um personagem, como alguém que tivesse que tem valor, perdão. Mais adiante, nós vamos apontar muito ali na Jesus, a Madalena, a mulher no tanque de Siloé, que ele vai conversando com ela também e vai mostrando e apontando para ela o quanto ela não precisava se colocar naquela posição de uma total, nem era uma submissão, era de uma anulação diante da figura masculina, não é? anulação. Boa, boa. Foi bem observado, anulação. Uhum. Aí vamos avançando para... O símbolo maior do respeito que Jesus tinha à mulher foi quando ele, entre aspas, ressuscitou, né? Ou seja, se materializou para a primeira pessoa, depois da morte dele, que foi Madalena, uma mulher. Bem lembrado. Né? Exato. Bom, na Idade Média, e vocês devem lembrar das bruxas que eram queimadas, a Joana d'Arc, que foi uma mulher que dirigiu um exército. Mesmo assim, a força do machismo sobrepujou tudo aquilo que ela alcançou. Então, a mulher que não estava dentro da corte, ou mesmo na corte, mas que se demonstrava superior, demonstrava inteligência, ela poderia parar numa fogueira e condenada como uma bruxa. Ela tinha um destino de inquisição, não é? Muitas vezes elas saíam do ostracismo e mostravam as suas capacidades e as suas habilidades, e o destino era o quê? Era uma inquisição, era uma fogueira, era se manter, era ficar marginalizada, quando não é simplesmente tendo seu corpo virado cinzas, não é? Exatamente. Quando chega, né, uma época que eu não sei se vocês vão lembrar, mas a gente vai chamar de Iluminismo, que é uma época chamada Século das Luzes, que é uma época não de luzes de lâmpadas, né? Não é isso. É iluminação. Né? Vocês lembram quando a gente tem na revista em quadrinho, nos desenhos animados, quando a pessoa tem uma ideia que acende uma luzinha na cabeça da gente? Pois bem, essa representação. Ou seja, né, nós saímos daquelas trevas da ignorância e vamos para as luzes da inteligência. Então, a época do iluminismo, a mulher inteligente ela vai ter, né, um reconhecimento, mas não vai ter posição, não. Ela não vai conseguir se posicionar na sociedade, mas ela não vai ser queimada. E eu não vou usar a palavra pelo menos, não, porque é um absurdo nós falarmos, não, pelo menos a mulher não é queimada. Não, gente. Ela não tinha posicionamento ainda, mas era tolerado que ela participasse, que ela fosse até mesmo protagonista em alguns casos onde nós tivéssemos aí a inteligência sendo colocada em primeiro plano, que foi o que aconteceu nessa época. Isso aí é século XVIII, finalzinho, comecinho do século XVIII. Pois bem, dessa época em diante, o que vai acontecer? Né? Os povos, né, vão se tornar mais tolerantes com a mulher, em termos de posicionamento social, político também, mas sem ter protagonismo, não havia protagonismo. E a mulher começa, então, a, muito timidamente, começar a participar, né, das universidades, né, da política, ainda que em segundo plano. Com uma luta imensa. Uma luta imensa. Era uma luta imensa para elas estarem nesses locais, não é? Sempre em segundo plano. Mas vai chegar, olha só que interessante, né? Quando começa a Revolução Industrial, o que foi isso? Foi aquele momento em que as máquinas tomaram o lugar dos homens, então as máquinas têxteis, e precisava-se de mão de obra. E, nesse momento, não importava se as mãos eram femininas, masculinas e nem se fossem infantis.
Todo mundo trabalhava. E a mulher teve, então, uma oportunidade, apesar de ser explorada como sempre foi, de se organizar. E aí começaram, então, os movimentos, não só de reivindicação trabalhista, mas também sociais e também políticos. Então, na França, no final do século XVIII, começo do XIX, as mulheres estavam lutando para quê? Para votar e para se organizar em sindicatos também. O tempo passa, vem a Primeira Guerra Mundial, os homens vão para a guerra e as mulheres vão ficar onde? Nas máquinas. As mulheres vão cuidar do país. O mesmo vai acontecer na Segunda Guerra Mundial. Tanto que os homens voltam e as mulheres, olha, agora as coisas não são mais como antigamente. Vocês foram para a guerra, mas quem cuidou da economia fomos nós. Nós Nós, estamos aqui no Rio tocando o Grande do país. Sul, e nós aqui no Rio Grande do Sul, os homens foram para a guerra, né, a Revolução Farroupilha, e as mulheres é que ficaram administrando as suas estâncias, as fazendas, administrando o comércio, enfim, não é? As mulheres ficaram ali, não é? Segurando e mantendo aquilo tudo. Então, houve todo um trabalho de luta, um trabalho. Mas é claro que os reconhecimentos legais nós vamos encontrar. A mulher começa a votar a partir do quê? A partir de Getúlio Vargas, não foi? Foi a partir de Getúlio Vargas, né, a partir de 37, É, e na Suíça, a partir de 76. então. E hoje, em muitos países do Oriente Médio, a mulher nem posição social tem. E em muitos países da África, a mulher é simplesmente. Eu não lembro qual é o nome, mas eles arrancam, eles cortam o clitóris da mulher. É uma barbaridade, gente. E isso é comum em muitos países da África, e as mulheres no Oriente Médio, elas não têm direitos, não têm direitos políticos, não têm direitos sociais. Se o marido morrer, ela não tem direito à pensão. Não tem direito à pensão. Então, coisa Mas nós estamos assim, olha, já que nós estamos assim, em uma associação, Associação Espírita Teresa d'Ávila, vamos perceber como Teresa d'Ávila, em sua época, ela trabalhou quantas mulheres dentro das religiosidades, enfim, elas vinham fazendo com uma luta muito forte, muito grande. Joana de Ângeles, não é, como Maria Angélica e Joana também. Então, mas algumas mulheres elas vinham despontando, mas elas vinham com um esforço hercúleo. Era hercúleo aquele esforço que elas vinham fazendo. Era um trabalho que vinha sobrecarregar, que vinha trazer muitas questões, não é? E muitos homens não gostavam daquilo. Eles criavam obstáculos para aquelas mulheres, não é? E terminando, né, desculpe se eu fui muito longo, porque a gente vai discutir o artigo, também não vai fugir muito a esse tom que a gente está dando aos direitos da mulher. A mulher, ela teve, porque o homem não respeitando o corpo da mulher, ela tem aí uma luta, né, um passo na luta para a posição dela social, política, com uma pílula. Mas porque o homem não respeitava o corpo da mulher. Então, percebam que o uso da pílula, apesar de ser tão polêmico, foi um ganho porque o homem não respeitava o corpo da mulher. Porque o homem violava, o homem, né, ele despertava o desejo e utilizava o corpo. Então, vejo que a pílula foi, né, um elemento de libertação para que a mulher pudesse lutar pelos seus direitos. Né? E depois nós temos. Queria ter filhos, né, Henrique? Oi? E escolher quando queria ter filhos também. Exatamente, que não é negar ter filhos, mas é simplesmente ter o controle disso e não ficar, né, à mercê, né, da vontade do homem, né, em um direito que não era respeitado, né, pelo tempo do corpo, né, e apenas simplesmente o desejo puro do homem sobre a mulher. Então, isso também a gente tem que fazer uma análise muito
importante. A Sônia até falou de Beth Friedman, né, que levou essa questão à sociedade de discutir sobre a sexualidade, o desejo da mulher, né, a imposição masculina sobre o desejo. A Simone de Beauvoir também fez também esse trabalho todo, não é, de trazer a figura da mulher, não é, dos direitos, das competências dela, não é, que ela poderia também se posicionar em determinadas situações. Mas foram preços muito caros. E essa luta não terminou, porque aqui no Rio de Janeiro, o telefone da polícia, 190, a principal chamada é violência contra a mulher. Então, essa luta ainda não terminou, os direitos ainda não estão garantidos, a mulher ainda ganha menos que o homem, ela ainda é preterida para cargos de chefia, e a representação também na Câmara, no Senado, é muito baixa, então vejam que a mulher ainda precisa, né, de todo o apoio de toda a sociedade, homens e mulheres, é claro, porque o movimento feminista ele ainda precisa de muito ganho e que nós temos que reconhecer, não apenas discriminar, mas reconhecer e estar do lado da mulher nessa luta. E eu posso falar muito de cadeira, Sônia Eduardo, porque eu tenho uma posição, eu tenho uma profissão em que eu não ganho bem, porque é uma profissão feminina, que é o magistério. Pois então. E aqui nesse artigo, Baluz, ele trabalha muito com duas questões. Ele começa o artigo apresentando um grupo de mulheres de alta sociedade, falando daquelas mulheres que estavam ali bem arrumadas, que estavam bem perfumadas, mas ele usa até uma expressão muito interessante. Eram sorrisos estereotipados, era uma futilidade, havia muita... Elas falavam, sorriam, mas não passava daquilo, não é? Viviam de aparências. Viviam de aparências. Minha avó dizia sem estofo. Então, ele comparou esse grupo que ele estava observando, que era um grupo de mulheres da alta sociedade, ali tomando seu chá, conversando, rindo, mas não tendo profundidade, não tendo assim, eram assuntos muito superficiais e muito relacionados àquela questão de modas, nem mesmo uma preocupação com a sua família ou com seus filhos, porque os filhos também, o trabalho também era relegado a outras mulheres, a outras pessoas. Elas não tinham essa preocupação de elas próprias cuidarem da sua família. Elas relegavam para aquelas que não tinham aquela condição financeira que elas tinham. Então, até ele fala são duas expressões que ele utiliza bastante ali. Esses sorrisos estereotipados, e ele fala também daquela questão, belas cabeças, mas cérebros, nada. Nenhum. Nenhum, né? Então, é bem interessante que ele coloca. Mas, ao mesmo tempo, ele faz uma relação com outro grupo que ele também observou, que era um grupo de operárias, onde também essas operárias, elas também não estavam preocupadas com as questões morais, com as questões da religiosidade, elas estavam preocupadas também com o quê? Com os bens materiais, com luxo, em ter fitas, em ter rendas, em um dia poder conquistar ótimos locais onde elas pudessem estar, utilizando também bons vinhos. Então, a preocupação delas era a mesma. Ele fez uma relação entre esses dois grupos, as mulheres da sociedade, da alta sociedade, sem essa preocupação moral, não é? E muitas operárias também não tendo essa preocupação moral, mas tendo uma preocupação, sim, de desenvolvimento material e de participar da sociedade a partir do quê? Do luxo, como se elas pudessem ser visibilizadas somente a partir do luxo.
É interessante porque a discussão vai parar por aqui hoje. Agora, se eu fosse vocês, eu daria uma olhada nesse artigo, porque a segunda parte em que o Baluzzi vai comentar é tanto quanto mais, como é que eu vou usar a palavra? Surpreendente do seu comentário quanto aos espíritas e que, olha, vai despertar a curiosidade de vocês. Se eu fosse vocês, continuava, ou melhor, continuava não, ia dar uma olhada no artigo e não perdia a A próxima segunda parte, parte. porque a segunda parte, vocês estão achando que está assim, vamos dizer assim, um tanto quanto. Qual seria a palavra, Eduardo? Tanto quanto. Que nós estejamos assim tangenciando o tema do artigo, não, nós não estamos, ao contrário, Não. nós estamos dando um contexto, não é uma base para trabalhar com tudo aquilo que ele vai justamente trabalhar nessa segunda parte, que é a questão do quanto o espiritismo vem juntamente com esse trabalho de educação moral fazer para com todas as mulheres. E isso nós vamos abordar no nosso próximo encontro. Mas o que Então, fica ali de muito importante é essa analogia que ele faz entre esses dois grupos que ele estava observando e da conclusão que ele vai chegando, da conclusão que ele vai chegando que muitas mulheres acabavam por ser educadas, mas elas não eram moralizadas. Né? e aí você vai ver a próxima. Bom, vamos ver se você vai ler o artigo. Mas se você não ler o artigo, você vai ver a observação que ele vai fazer dos espíritas. Então, lá, aguarda a Atenção, próxima. cenas do próximo capítulo. Não perde não, gente. Ó, beijo. Tchau, Um um abraço abraço a todos. E lembrem de compartilhar este vídeo, de dar o seu joinha, para que o YouTube entenda que esse vídeo está sendo interessante para as pessoas. E assim, né, favoreça a divulgação, tá? E deixe seu comentário também, o que você está achando, tá bom? E convidem outras mulheres, mas também convidem a outros homens. É isso aí. Que é muito importante que homens e mulheres possam atender e entender a mensagem da doutrina espírita para toda essa questão. E aprender juntos. E como é atual, né? E como é atual. Gente. Tchau. Tchau, tchau. Não perde não, hein?